Ó, galera, aqui eu botei no símbolo de impedância, né? E botei aqui 200 que ele vai mostrar o número quebrado. E aqui eu tô com uma resistência de chuveiro. Então vocês vão ver que se eu tocar aqui neste ponto, ele vai dar 2 ohms, ó. Se eu aumentar um pouquinho, ele vai partir para, ó, 3, 2.7. Se eu aumentar um pouquinho mais, deixa fixo, ó, 4.4. Como eu quero medir um amplificador que o bridge dele é 4 ohms, então vou ter que acertar certinho nos 4 ohms. Só que tem que deixar bem fixo, porque senão ele não mede, ó, 4.3. Então aqui eu vou cortar um pouquinho antes, que vai dar 4 ohms, e depois eu vou pegar 2 fios, e lá na ponta dele eu vou emendar a resistência certinho aqui, ó, bem preso. Vou botar essa parte da resistência aqui, que no caso seria essa parte aqui com 2 fios em cada ponta, dentro de um balde da água. Vou ligar na ponte do módulo, e aí sim vou tacar 60 Hz fixo até o máximo do módulo, e o multímetro tem que estar medindo a voltagem. Neste caso seria a voltagem alternada, mais ou menos aqui. E se for um módulo digital, aí teria que ser esse multímetro aqui, que é um True RMS, certo? Então os multímetros que estão escritos True RMS, eles podem medir módulos digitais. Aí vai se usar a mesma coisa, voltagem, né? E voltagem alternada, AC. E agora eu liguei aqui no bridge do Power One os 2 canais em 4 ohms e botei aquela resistência que eu acabei de fazer, que deu 4 ohms no multímetro. Pois é, galera, agora continuando aqui como medir o módulo, liguei o osciloscópio que está mostrando as ondas aqui, que quando enquadrar eu vou saber que é o máximo. Aqui um multímetro comum em voltagem alternada. Aqui a resistência de 4 ohms dentro de um copinho. Vocês já estão vendo que ele está suado aqui, que eu já dei uma forçadinha. E aqui uma alicate amperímetra. No caso DC, com corrente contínua, ela vai medir quanto vai consumir esse módulo. Aqui eu tenho uma fonte que está ligada, eu vou desligar ela, né? Está em 13.2 volts, claro que isso vai cair bastante. O CD player está com repeat em 60 Hz. Uma bateria de caminhão é o mínimo para medir um Power One, mesmo só um bridge dele. O certo era eu medir os 2 canais juntos, né? Mas eu vou medir separado, mais fácil para mim. E vou aumentar o volume e ver o que vai dar. Ó, começou a enquadrar em mais ou menos 35 volts. A resistência está fervendo. E é isso aí. Volts, 30, 32, já está quase no máximo. 35, 37 volts. Onda quadrada. Ó, 35 volts, já está com a onda enquadrando. Ó, mais enquadrada ainda, 37 volts. Sem distorção nenhuma, mais ou menos, ó. Sem distorção, 31, 32 volts. Com distorção, 35, 37 volts. Então vamos fazer o cálculo. 35 vezes 35 dividido por uma resistência de 4 ohms. Temos 306 watts RMS sem distorção. E 37 vezes 37 dividido por 4 ohms. 342 watts a bridge 4 ohms distorcendo já, ou seja, no caso nesse ponto ali já iria queimar o alto-falante. Esse é o teste do Power One bridge com um só canal, isso também estava usando os 2 juntos. Pois é, galera, agora como o port 1 é digital, eu fiz mais uma resistência de 4 ohms, botei aqui na ponte, liguei aqui como 2 canais, né, no 3 e no 4. Estou com a voltagem 13.25, osciloscópio, aqui o multímetro RMS e aqui outra resistência que está ligada aqui. Então agora a gente pode medir o port 1
para ver quanto ele vai dar em 60 Hz, né? E vamos ver a voltagem também. Deixa eu botar aqui. As duas resistências estão quentes já. Vou aumentar aqui até o talo, até a distorção. Já aumentei, já passei, já distorceu e não passa de 30 volts. De novo. Ó, 29, toda a onda toda quadrada já. Mais ou menos em 27 ele já estava enquadrando. Então esse é o máximo do port 1 mesmo. Isso usando os dois canais. Quando eu estava usando um só para medir, ele dava bem mais voltagem. Por quê? Porque ele estava dividindo tudo e mandando tudo para um bridge só. Agora como está dividindo, vocês podem ver ali as bolinhas que esquentou bem as duas. Ó, que é resistência, olha ali, ó, o copo está bem quente. Então vamos fazer o cálculo já distorcendo, né? Vezes 30 dividido por 4 ohms, 225 watts RMS. É isso aí, galera. Vamos fazer até de novo aqui para ver. Agora eu vou deixar a fonte ligada. Vamos botar 60 Hz, as duas resistências de novo. Eu vou aumentar o máximo que dá de novo. 12.8 e lá vai. Não consegue passar de 30. A gente tenta aumentar, mas não dá. Então é isso aí mesmo, galera. Pois é, galera. Agora vamos medir o port 2, né? Só que a 1000 Hz, já que o manual dizia que a 1000 Hz ele dava mais, então vamos botar aqui 1000 Hz de frequência. E lá vai, vamos aumentar. Até dá para escutar o barulho da resistência, não consegue passar mais, não chega a 31 volts nunca. Mesma coisa, tanto a 1000 Hz como a 60 Hz. Então vamos lá. R$ 225 watts RMS. É isso aí, cara. O port 1, usando os dois canais em bridge, daria 225 mais 225, total 450 watts RMS. Já o port 1 aqui dá mais do que o port 2 bem alimentado. Muita gente pode dizer que o port 2 é melhor que o port 1 se tiver pouca bateria. Por quê? Porque o port 2 consome menos. Entende? E aqui, pelo que eu vi, ele está bem quente. Então é isso aí, galera. Valeu.